Boa noite, meu nome é Gessilene Assunção Ramos Barbosa, sou acadêmica da Universidade Estadual de Goiás, do curso de licenciatura em Pedagogia, modalidade Ensino à Distância, do Polo Cavalcante, Goiás. Irei ministrar aqui o tema Desaparecimento da Infância, referente à atividade AO02, da disciplina História Social da Criança e da Infância, do professor Érico. De acordo com o autor Neil Postman, o tema Desaparecimento da Infância, ele vem abordando como a criança era tratada há muitos anos atrás e como isso tem influenciado até os tempos atuais, até a contemporaneidade. O livro está dividido em duas partes, onde surgiu a ideia de infância, e a segunda parte, quando começa nos tempos modernos. Ao aprofundar a leitura, é possível observar que Demals ele vem citando que, mesmo nos dias de hoje, após ter passado muitos anos, ainda pais que não conseguem ter uma relação de empatia com os seus filhos, sendo tratados de formas agressivas. E ao aprofundar também mais um pouco, é possível observar que essa ideia de infância, ela veio surgindo por volta do século XVI e chegou com força até os tempos atuais, até os dias atuais. A infância como estrutura social e como condição psicológica surgiu por volta do século XVI, onde também vem entrando as mudanças, onde entra a segunda fase nos tempos modernos. E é interessante também que o texto ressalta que os gregos eles deram a ideia de infância e os romanos aderiram essa ideia, tendo uma compreensão pela infância. Mas à frente também é possível observar que Quintiliano ele tem uma percepção de que a criança necessita de proteção. Quintiliano ele foi um orador, professor, reconhecido como um dos maiores educadores da história de sua obra. E o porquê essa preocupação? Porque de acordo com o século XVI, a criança ela passou a ser vista, a ser compreendida. Então, ela teve um olhar mais voltado para ela e, ao mesmo instante, essa percepção de Quintiliano veio a preocupação da proteção, porque em torno disso também vinha os perigos, as ameaças, né? Porque até então, há anos atrás, antes do século XVI, a criança ela era vista como um objeto de trabalho e os pais não tinham muito essa preocupação em relação a isso. E quando ela tinha um entendimento na idade, ali por volta de 7 anos de idade, que ela já sabia o que é certo, o que era errado, ela era inserida no mundo dos adultos, no convívio dos adultos, sendo assim como objeto de trabalho, né? Então,
Dessa maneira, a criança tinha sua infância corrompida. Ela, de alguma forma, essa fase da criança, ela não sabia, né, o que era a infância, porque de alguma forma era corrompida. Então, a partir dos séculos XVI, foi possível observar uma mudança em relação a isso, que é onde entra a fase dos tempos modernos, né? Onde a criança passou a ser vista com os outros olhos. Ao aprofundar a leitura também, o autor ele enfatiza o processo de mudança, como isso tem influenciado até os tempos atuais, onde a tecnologia, a cultura digital, né, tem influenciado para isso. E essa foi a preocupação de Quintiliano em relação a isso. Então, voltando para a contemporaneidade, com o tema desaparecimento da infância, pegando lá atrás, desde os tempos passados, né? Fez-se necessário, com o desenvolvimento, com a globalização, com a tecnologia, fez-se necessário ter uma percepção voltado à criança. E com isso também fez necessário pensar em formular leis que garantem, voltando para a contemporaneidade, que garantem essa proteção à criança, devido às adversidades lá do passado, devido os acontecimentos, como Demóstenes cita, que onde os pais não tinham empatia com os filhos, sendo tratados de formas agressivas, né? Então, pegando desse contexto até a contemporaneidade, fez-se necessário formular leis para que garantem a essa proteção. Também, ao aprofundar a leitura, fala em relação à educação da criança, né? Porque de alguma forma também seria corrompida pela questão do conhecimento, né? Que a criança, aderindo ali o conhecimento, também ela de alguma forma estava amadurecendo o conhecimento dela, né? Então, tudo isso entra em questões para a contemporaneidade até os tempos atuais. E devido a essas adversidades, devido a e-mails, a culturas diferentes, devido a tantos processos até aqui hoje, uma das leis que foram criadas, né, para garantir essa proteção da criança, para que a criança tenha a sua infância preservada, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado no ano de 1990, 13 de julho de 1990. E a Constituição Federal garante que o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa lei que foi criada em 1990, com a lei de 8.069, ela é garantida pela Constituição Federal. E um fator importante é que
essa legislação é a primeira da América Latina que tem a proteção integral voltada para a infância e adolescência. Então, de acordo com o contexto, de acordo com o tema, o desaparecimento da infância, com tudo que foi se passado lá há muitos anos atrás, até os tempos atuais, houve uma grande evolução, mas mesmo assim é muito complexo ainda, né? Porque em meio a tanta evolução, como frisa Demause, até os dias de hoje, há pais que não conseguem ter uma relação de empatia, né? Mas mesmo assim, foi uma grande evolução para até a contemporaneidade, com o surgimento da lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que a criança tenha a sua infância garantida, né? Porque a criança no futuro ela é o reflexo daquilo que ela viveu, né? De acordo com aquilo com que ela viveu a sua fase de criança. Então é muito importante essa preservação. E com isso, né, a Constituição, ela garante o Estatuto da Criança e do Adolescente e é a primeira legislação na América Latina. É a primeira legislação que tem a proteção integral à infância e à adolescência. Então, é isso. E por aqui eu encerro a minha fala.